Então aqui eu vou dividir aqui um caso com vocês, ó. Maria, então feminino, 29 anos, novinha, jornalista, digita em média 12 laudas de matérias para publicações diárias do jornal e tem essa rotina há 6 anos. Eu descobri o que é uma lauda porque meu irmão é jornalista, né? Sabe a diferença de quilômetro e milha? É a mesma coisa. Diferença de lauda e folha. Acho que a lauda é uma folha e meia, né? E ela tem essa rotina há 6 anos. Ela relata que nos últimos 2 anos, cara, geralmente lesões atraumáticas, lesões por esforços repetitivos. Eu vou falar geralmente, porque não é todo mundo, mas a maior parte é. Os pacientes te procuram quando a doença já está instalada em quadros crônicos. E um quadro crônico de uma lesão por esforço geralmente ocorre a partir de 3 meses, tá? Então, a partir de 3 meses que a pessoa começou a sentir a dor, já é caracterizado como dor crônica. E assim, a média que o pessoal me procurava na clínica com tendinites, geralmente, algum problema relacionado ao trabalho, era entre 3 e 4 anos. Esse foi o levantamento que a gente fez lá. Então tá aqui, relata que nos últimos 2 anos apresenta sensação de peso nos 2 ombros, dor em queimação na região cervical com enxaqueca de intensidade 7, de acordo com a EVA. Quem não sabe quem é a EVA é a escala visual analógica de dor. Se você não sabe o que é isso, dá um Google, baixa uma EVA e deixa na parede do seu quarto aí. E dor noturna tanto na cervical quanto na cabeça. Quando vocês vão fazer prova de residência, vocês vão fazer uma prova de concurso, vocês vão encontrar um relato clínico. E esse relato clínico veio de uma anamnese. Então, o que a gente extrai dessa história aqui? Então, últimos 2 anos tem sensação de peso nos 2 ombros, dor em queimação na região cervical, com enxaqueca de intensidade 7, ou seja, ela tem a chamada cefaleia cervicogênica, tá? Então, quando a pessoa tem queimação cervical com dor de cabeça, isso é a famosa cefaleia tensional ou cefaleia cervicogênica. Como que eu sei disso, Rogério? Porque ele me dá ali a qualidade da dor, que é a dor em queimação. Dor em queimação é uma dor muscular. Então, se o cara tem queimação na região cervical, significa que ele tem dor nesses músculos que vão se inserir aqui na base do crânio, e esses músculos invariavelmente se conectam à galeia aponeurótica, que é aquela membrana que a gente tem no topo do crânio, gerando a dor de cabeça. Então isso é uma característica de dores cervicais que irradiam para a cabeça. Tem dor de intensidade 7, então uma dor moderada, de acordo com a EVA, e apresenta dor noturna, tanto na cervical quanto na cabeça. O que a dor noturna mostra pra gente? Que ela está sofrendo de dor crônica, que essa dor está instalada pelo menos há mais de 3 a 6 meses. Então ela relata aí que tem essa rotina há 6 anos e está apresentando dor nos últimos 2 anos. Então, evidentemente, a dor noturna quase sempre está presente em pacientes com dores crônicas. Então isso é uma coisa a se perguntar para o seu paciente na anamnese. O que a trouxe no serviço foi uma forte dor em queimação. Queimação é dor muscular. No compartimento anteromedial de ambos os antebraços há mais de 1 ano. Aqui, ó. Compartimento anteromedial. Isso aqui, ó. Tá bom? Há mais de 1 ano. Essa dor é persistente durante e após o trabalho. Então, quando a pessoa tem dor durante e após o trabalho, significa que ela já passou da fase de dor aguda. Acompanhado de dor latejante à noite de intensidade 8 nessa região e formigamento na palma da mão direita, com perda de força muscular, principalmente ao carregar objetos, como garrafas de refrigerante e a sua bolsa, que frequentemente a deixa cair. Então vamos lá. Forte queimação no compartimento anteromedial. Queimação no compartimento anteromedial, ele é muito característico de tendinites de flexores de punho e dedos. Porque a origem dos flexores se dá nessa região mais medial, tá? A maior parte deles no epicôndilo medial. E aí os tendões deles se dirigem na parte anterior da mão, na parte volar da mão. Então essa região anteromedial do antebraço aqui é a região do compartimento dos flexores e pronadores, tá bom? O contrário aqui, ó, que é o compartimento posterolateral, é o compartimento dos extensores e supinadores. Então, a localização da dor é muito importante. Por isso que é importante a anamnese, onde dói, compartimento anteromedial. Quanto dói? 8, de acordo com a EVA. Dói 8, dói pra caramba. Dor severa, tá bom? Como dói? Queimação e formigamento. É a forma na qual dói. Como dói? Quando dói?
dor persistente durante e após o trabalho. Então essas perguntas são muito importantes para vocês caracterizarem o grupo muscular ou estruturas envolvidas. Olha como tudo tem um porém na vida, um porquê na vida. E esse esquema aqui do formigamento na palma da mão com perda de força muscular ao carregar objetos, ele é característico também de uma patologia bem específica da mão. E aqui a gente tem alguns testes importantes para caracterizar isso. Sinal de Tinel e teste de Fallen positivos à direita. Então, à direita, sinal de Tinel positivo. O que é isso? Percussão na região do túnel do carpo aqui, ó. Você pega essa linha transversal do carpo e aí você vai fazer a percussão nessa região. Se a pessoa sentir um choque indo para o primeiro, a metade do quarto dedo, significa que tem alguma alteração do nervo mediano nesse ponto. E para confirmar, vocês fazem o teste de Fallen, que é esse aqui, ó. Teste de Fallen, vocês seguram por 30 segundos nessa posição. Se a pessoa relatar formigamento e dormência na palma da mão, Fallen positivo. Se o Fallen der negativo, a gente faz também o Fallen inverso. Esse Fallen inverso também ajuda quando vocês tiverem aí um sinal de Tinel positivo e um Fallen negativo, tá? Então, vocês podem fazer também o Fallen inverso, que é a pessoa rezando assim. São testes importantes para você caracterizar túnel de carpo. Então, basicamente, se a gente está falando de sinal de Tinel e teste de Fallen positivos à direita, eu estou falando de síndrome do túnel do carpo positivo à direita. E esses sinais estão negativos à esquerda, tá? Então, à esquerda ele tem apenas tendinite, tá bom? E aí tá aqui, ó. Baseado nos sintomas que a paciente sente, qual é a alternativa correta? Então, qual dessas 5 alternativas se apresenta para essa paciente aqui? Vamos ver, ó. Alternativa A. Apresenta sinais de tendinite de flexores de punho e dedos. Então, tem sinal de tendinite de flexores de punho e dedos pela dor no compartimento anteromedial, com síndrome do túnel do carpo unilateral à direita. Opa, sinal de Tinel e teste de Fallen positivos à direita. Então, essa pessoa tem, evidentemente, esses sintomas que ele falou. Então, essa questão aqui, a questão A, parece correta. Eu vou assinalar A. Mas se houver outra questão que também mostre para a gente os sintomas, a gente muda, não tem problema. Alternativa B. Apresenta sinais de tendinite de extensores de punho e dedos? Já está errado aqui. Por quê? Tendinite de extensores de punho e dedos é dor no compartimento posterolateral. Está descartada aqui, tá bom? Então, a alternativa B está errada porque a gente não tem sinais de tendinite de extensores de punho e dedos, tá? Pelo local da dor. Tá vendo como é importante perguntar onde dói? Eu já descartei tendinite no compartimento posterolateral. Alternativa C. Apresenta sinais de tendinite de flexores de punho e dedos, ok? Com síndrome do túnel do carpo bilateral, túnel de carpo nas duas mãos? Não, porque o sinal de Tinel e Fallen estão negativos à esquerda. Alternativa D. Apresenta sinais de tendinite de extensores de punho e dedos, descarta aqui, já era, tá? Porque extensores é compartimento posterolateral, mas vamos ver o restante aqui. Com sinais de compressão radicular cervical, causada por protusão ou hérnia discal, que leva ao quadro parestésico da mão. Quadro parestésico é a dormência da mão, tá? Dormência e parestesia é a mesma coisa. Isso aqui poderia estar correto, porque os sintomas de compressão cervical são muito parecidos com do síndrome do túnel do carpo. Qual que é a diferença? Quando a pessoa tem alguma compressão radicular, ela pode apresentar sintomas altos também no membro superior, alteração no ombro e no braço também, não só na mão. Inclusive na mão existem também esses sintomas de formigamento e dormência na mão causados por compressão cervical. Porém, nesse caso, como Tinel e Fallen estão positivos, a pessoa pode até ter alguma hérnia de disco cervical. Mas aqui a compressão na entrada do túnel do carpo já é característico, porque a gente teve Tinel e Fallen positivos, tá bom? Então isso já pode descartar que a dor que a pessoa está sentindo é por hérnia, porque ele tem túnel de carpo sim. É para isso que servem os testes, tá? Para você descartar algumas patologias que podem coexistir com a túnel de carpo. Tá bom? A alternativa E. Apresenta sinais de tendinite de flexores de punho e dedos, ok. Com evidências de compressão do nervo radial.
durante sua passagem através do músculo supinador, então canal supinador, levando ao quadro parestésico da mão, chamado de síndrome do nervo interósseo posterior. Quando o nervo radial é comprimido na altura do cotovelo, no canal supinador, ele comprime o nervo interósseo posterior, que é um ramo sensitivo do nervo radial. Só que, como eu vou diferir a alternativa E da alternativa A? Na alternativa A, ele está me falando que eu tenho síndrome do túnel do carpo bilateral. Onde que o exercício me mostra síndrome do túnel do carpo bilateral? Bilateral não. Unilateral à direita. Por quê? Sinal de Tinel e Fallen positivos à direita é túnel de carpo. E pelo sintoma aqui, ó. Formigamento na palma da mão com perda de força muscular ao carregar objetos. Formigamento na palma da mão. A maior parte da palma da mão é inervada pelo nervo mediano, que é aquele que é comprimido no canal do carpo. A borda ulnar da mão é inervada pelo nervo ulnar. E o dorso da mão é inervado pelo nervo radial. Então, nesse caso, se houvesse evidências de síndrome do interósseo posterior, o tipo de quadro parestésico que a pessoa ia ter era dorsal. Ela ia ter formigamento no dorso da mão. Então, como o exercício mostra para mim que o formigamento é na palma da mão, com perda de força muscular, da flexão, né, para carregar o objeto, então a gente já descarta o nervo radial, porque o nervo radial é um nervo extensor, tanto de punho e dedos, né, quanto do cotovelo. Então o nervo radial é um nervo extensor para o membro superior, não flexor, tá? Então aqui essa pode ser uma questão que leve o interlocutor, a pessoa que está fazendo exercício, ao erro nessa questão E, tá bom? Então a alternativa correta aqui é a alternativa A.